Então, vamos continuar. Eu dou essas paradas, senão o vídeo fica muito carregado para eu poder postar, sabe? Então tenho que quebrar. Estou aqui marcando o horário. Bom, então nós vimos aqui a ideologia fascista. Vamos continuar dando uma olhada agora no movimento fascista. Bom, o movimento fascista ele surge tendo como principal base social a classe média. Vai ter apoio em setores do operariado, das elites, mas a principal base foi a classe média, em especial os jovens. Né? Como eu comentei, o fascismo é um movimento basicamente de jovens. A liderança é mais velha, né? Mas o grosso do movimento é o movimento de jovens. O movimento fascista se organizou em torno de um partido político com uma milícia uniformizada. A milícia é um grupo paramilitar, né? Um grupo armado organizado que não pertence às forças militares do Estado, né, profissionais. Pode até ter um ex-militar, pode até ter um militar que ele é um militar de carreira, né, servir no Estado e legalmente está participando de uma milícia. Né? Esse partido, com essa milícia, busca mobilizar as massas e incorporá-las ao partido. O objetivo é criar um partido de massas, numa sociedade que é uma sociedade moderna. E nesse processo todo, nesse movimento, a gente vai ter como destacado, né, o uso de comícios para reunir multidões, né, e poder escutar o seu líder, o uso de símbolos, como o caso do próprio faixa, né, de toda uma liturgia, todo um ritual, né, para dar para se exaltar o líder, né, dar uma ideia de importância do momento, né, daquele encontro entre a liderança fascista, o partido, né, e os seus seguidores, ainda mais com uma milícia que é uniformizada para dar a ideia de ordem, né, de uma organização que lembra uma organização militar. O movimento fascista ele se desenvolveu em torno de um líder carismático, que a gente chama de líder messiânico, porque ele é visto como uma espécie de um salvador, uma figura quase que semidivina. O caso famoso do Mussolini na Itália, o caso do Hitler, né, na Alemanha. Agora, é um líder carismático messiânico autoritário, porque a natureza do movimento realmente é um movimento autoritário. E esse líder ele é visto como uma encarnação do partido, a encarnação do movimento. Ele é a autoridade suprema no movimento e no partido, e exaltado, né, pelos seus seguidores. Ora, um movimento como esse, naturalmente, vai ser marcado pela intolerância e pela violência contra os opositores. É uma marca, realmente, do movimento fascista. E, por fim, o regime fascista é um regime que é totalitário, considerado um totalitarismo de direita, uma ditadura monopartidária em nome da nação, que mantém um capitalismo, mas sobre forte intervenção estatal, que incorpora, que adota o corporativismo, né, uma legislação social autoritária, e adota também uma política externa agressiva, que objetiva é conquistar territórios, né, faz parte daquela ideia imperialista. Deixa eu arrumar aqui um fio, que está acabando a bateria aqui do celular. Eu estou gravando no celular, senão vai interromper a gravação e vocês já viram. Só um minutinho, pessoal, só para ligar aqui a tomada. Pronto. Aí dá para gravar com tranquilidade. Okay? Então, um regime totalitário, ditadura monopartidária, um capitalismo, mas sobre intervenção estatal, uma legislação social autoritária corporativista, sindicatos controlados e realmente uma política externa agressiva, né, com o objetivo de conquistar territórios. A política externa da Itália e da Alemanha, sobretudo da Alemanha nazista, vai ser decisiva para a eclosão da Segunda Guerra Mundial, como nós vamos ver. Ora, os regimes fascistas clássicos, que são padrão, modelo para a gente poder analisar os demais regimes, foram dois: o da Itália e o da Alemanha. O da Itália com o governo fascista de Benito Mussolini, de 22 a 43, e a Alemanha com o governo nacional socialista ou nazista de Adolf Hitler, de 33 a 45. Além desses dois, é muito comum vocês encontrarem em vestibulares uma referência a regimes fascistas em dois outros países da Europa e um regime, no caso o regime brasileiro, com forte influência do fascismo. Então são regimes que, assim, os especialistas consideram, na verdade, regimes semifascistas ou de influência fascista. Agora, em vestibular, como o pessoal geralmente acaba simplificando, né, generalizando tudo, aí se aparecer uma questão falando que é um regime que a Espanha ou Portugal conheceram regimes fascistas ou totalitários, pode considerar isso verdadeiro, porque não é uma visão que eu pessoalmente não concordo, os especialistas também não, mas é o que aparece em vestibulares e acabam, né, simplificando muito.
Focados estão na Espanha do governo nacionalista, é um nacionalismo autoritário, né? Focados na Espanha do governo nacionalista de Miguel Primo de Rivera e, sobretudo, do governo, né, do general Francisco Franco. O Miguel Primo de Rivera também era um militar. O Franco governou de 36 a 75. A data não está errada, não, foi até 75, na plena Guerra Fria, né? Mais de 30 anos após o final da Segunda Guerra Mundial. Portugal foi o governo nacionalista do Estado Novo, termo que depois o Vargas adotou no Brasil, do Estado Novo do Salazar, de 32 a 68, e do sucessor dele, o Marcelo Caetano, de 68 a 74. E no Brasil foi o caso do governo nacionalista, né, positivista, do Estado Novo do Getúlio Vargas, de 37 a 45. Então são considerados regimes semifascistas de influência fascista. Bom, como é que esse regime assumiu o poder na Itália? Vamos rever um pouquinho a situação da Itália antes da Primeira Guerra Mundial. A Itália no início do século XX. A Itália, pessoal, na época, possuía um regime liberal na forma de uma monarquia parlamentar. O rei era o Vítor Emanuel III, uma figura-chave na ascensão do fascismo. Aqui, ó. Esse é o Vítor Emanuel III. Ok? A Itália era a mais fraca das grandes potências da Europa. Assim, do ponto de vista de industrialização per capita, a Itália estava à frente da Rússia, mas o tamanho da Rússia, da população da Rússia, né, do exército russo, e a produção industrial total da Rússia, e olha que a Rússia era um país pouco industrializado, superava o da Itália. Então a Itália era a última das grandes potências da Europa, atrás da Grã-Bretanha, da Alemanha, da França, da Áustria-Hungria e da Rússia. E ela foi unificada, tinha sido unificada recentemente, né, como nós vimos, foi unificada no século XIX, o Reino da Itália surgiu em 1861, mas o processo de integração nacional ainda era muito frágil. Havia assim, muita diferença, fortes diferenças e identidades locais, no sul da Itália, no centro, do norte. Muitos italianos falavam, eu não sou italiano, eu sou um lombardo, né, eu sou um siciliano, né, eu sou um toscano, então gerava uma dificuldade para integrar os italianos na ideia de uma única nação, de um único povo. E para complicar, havia uma forte assimetria econômica regional. O norte era muito mais desenvolvido, industrializado, e o sul muito mais pobre, agrário e menos desenvolvido. Okay? Vítor Emanuel. Bom, e no início do século XX, o movimento operário e sindical crescia na Itália, porque mal ou bem o país estava se industrializando. Né? O Partido Socialista Italiano, o PSI, fundado em 1892, estava avançando, crescendo, né? Defendendo a derrubada da monarquia, defendendo uma república operária, democrática, operária, para iniciar a construção do socialismo e tal. E detalhe curioso, nessa época, Benito Mussolini era um militante socialista e um dos mais importantes. Era jornalista, militante socialista, um grande orador, era uma das grandes lideranças marxistas da Itália. Foi também antes da Primeira Guerra Mundial que o poeta Filippo Marinetti lançou o famoso Manifesto Futurista, glorificando a máquina, a velocidade, a juventude, a violência e a guerra, que seria a única cura do mundo. Ora, esses futuristas, de certa forma, anteciparam ideias que depois foram adotadas pelos fascistas. Fez parte daquela mentalidade, né, fascista em gestação. Muito bem, nós vimos que a Itália lutou na Primeira Guerra Mundial. Quando estourou a guerra, ela era uma aliada formal, oficial da Alemanha e da Áustria-Hungria, mas ela fica neutra no primeiro ano da guerra, né? A guerra começou em 1914, a Itália só entrou na guerra em 1915, mas ela entra na guerra traindo as suas aliadas. Ela lutou na guerra como uma aliada do Reino Unido, UK, United Kingdom, Reino Unido. Né? Então entrou na guerra como uma aliada do Reino Unido, né, da Grã-Bretanha, da França e da Rússia. O Partido Socialista Italiano foi contra a guerra. Defendeu a paz, defendeu a não participação da Itália na guerra. Mas o Mussolini, que no fundo era muito mais nacionalista do que socialista, defendeu a entrada da Itália na guerra, achando que a guerra traria vitória para a Itália e benefícios para os trabalhadores. Em razão disso, ele entrou em atrito com o partido e foi expulso do Partido Socialista. Ele acaba indo para a guerra, luta na guerra, foi ferido, né, voltou como herói e tal. A Itália, como nós vimos, estava entre os vencedores da Primeira Guerra Mundial. Ela teve um desempenho desastroso, mas sobreviveu e estava no bloco, né, vitorioso da Primeira Guerra. E sai da guerra com uma grave crise econômica, perdeu mais de 500 mil de soldados,
o país sofrendo terrivelmente, né, com a Primeira Guerra Mundial, mas com aquela expectativa nacionalista de que a guerra, apesar de tudo, valeu a pena, porque a Itália iria receber amplos territórios do Império da Áustria-Hungria, que tinha sido dissolvido, e do Império Turco. Essa era a expectativa, né, nacionalista. Pois bem, terminada a guerra, o regime liberal italiano entrou em crise, numa crise econômica e política. Por exemplo, um dos problemas mais graves, pessoal, é que o exército, a maior parte do exército, a maior parte dos soldados, né, a maior parte foi desmobilizada. Só que boa parte não conseguiu arrumar emprego, porque a crise era muito grande. Então a gente vai ter uma massa de ex-soldados, ex-combatentes desempregados. E mesmo aqueles que conseguiram arrumar emprego tiveram dificuldade de se adaptar à vida civil. Isso aí gerou um problema muito grande. E as primeiras milícias fascistas, elas vão nascer junto a esses soldados desmobilizados, pegando a juventude que não lutou na guerra, né, mas com liderança desses soldados desmobilizados. Okay? Acontece que a Itália foi para a Conferência de Paz de Paris com a expectativa de obter muitos territórios e, no final, obteve poucos territórios. Foram poucos ganhos territoriais nos acordos de paz. Aquilo frustrou os nacionalistas, gerando o tal mito da vitória mutilada. A ideia de que a Itália foi traída pelos aliados e traída pelo seu próprio governo, que no final aceitou os acordos de paz. Ou seja, que a Itália lutou em vão. No final, a Itália, apesar de todo o sacrifício, não obteve o prêmio esperado. E vocês juntem isso, esse nacionalismo frustrado, a um quadro de instabilidade política enorme. A Itália tinha um regime parlamentarista, uma monarquia parlamentar. Só que eram governos parlamentares fracos, de curta duração. Foram 5 primeiros ministros em 5 anos. Você pode falar, mas isso é normal no parlamentarismo? É. O parlamentarismo ele pressupõe que pode acontecer isso. Agora imagine, num país mergulhado na crise econômica, que saiu de uma guerra mundial, né, um custo terrível em vidas humanas, e frustrado com o resultado da guerra. E governos não conseguiam resolver os problemas do país, porque o governo durava pouco tempo. Né? Para piorar, havia uma ameaça de revolução social, a agitação, a radicalização popular não parava de crescer. Os conflitos sociais estavam cada vez mais intensificados. Havia forte influência da Revolução Russa. O Partido Socialista estava crescendo. Greves, lockouts patronais, ou seja, paralisações de empresas, criação de sovietes de trabalhadores, ocupações de fábricas pelos operários, ocupação das terras pelos camponeses. A elite italiana estava em pânico, né? E o regime liberal italiano não dava conta daquela situação. Ou seja, o regime liberal estava desgastado, rejeitado pelos nacionalistas radicais, rejeitado pelos socialistas, perdeu o respaldo popular, nunca teve muito respaldo popular, perdeu o apoio das elites econômicas, perdeu o apoio da classe média, assustados com a ameaça de revolução social e o avanço dos socialistas. Então foi nesse contexto, pessoal, que surgiram milícias ultranacionalistas conhecidas como squadristi. Esses squadristas eram formados por ex-combatentes e jovens usados por empresários e por latifundiários contra o movimento operário camponês e contra os socialistas. Né? A ideia de que, já que o governo está dando conta, a polícia, o exército está dando conta, então a gente vai começar a usar esses ex-combatentes formando essas milícias. Então as milícias são formadas por conta própria, a gente vai utilizá-las, vamos sustentar as milícias para protegerem fábricas, terras, manterem a ordem numa cidade e tal. Isso aí originou a milícia fascista. E a radicalização política cresceu também porque o Partido Socialista Italiano, que era considerado um partido radical para o padrão dos partidos socialistas, ele racha e surge o Partido Comunista Italiano, tornando então um quadro mais complicado e assustando ainda mais as elites italianas e a classe média com essa possibilidade de uma revolução comunista na Itália. Aqui vocês têm uma imagem, né, da milícia dos camisas negras, os quadristi, formados nessa uma das milícias. Né? Pois bem, então é nesse cenário que a gente entende a ascensão do fascismo. Em março de 19 foi formado uma organização, na prática foi um partido, chamado Fascio di Combattimento. Foi criado por Mussolini, em Milão, no norte da Itália. Foi o antecessor do Partido Nacional Fascista. Ele incorpora diversas milícias e squadristi, ou seja, diversas milícias dos camisas negras. E vai crescendo com o apoio dos jovens, com o apoio da classe média, com o apoio das elites econômicas. Gradualmente, os fascios de combatimento viraram um movimento de massas. De 100 membros, em 1919, em março de 19, passaram a ter 300 mil em novembro de 21. E em novembro de 21,
esse faixa de combatimento deu origem ao Partido Nacional Fascista, PNF, liderado por Mussolini. Em 22, entre maio e agosto, ocorreram violentos confrontos entre os fascistas, comunistas e socialistas. A violência cresceu, o PNF, à força, assumiu o controle de diversas cidades, inclusive de Milão, e geralmente com apoio dos políticos locais. E o governo impotente, quer dizer, a Itália estava caminhando para uma guerra civil. Quando veio o momento decisivo, no dia 24 de outubro de 22, Mussolini exigiu a renúncia do primeiro-ministro Facta, um liberal, e exigiu a formação de um governo fascista, de preferência encabeçado por ele. O Facta não renunciou. O rei Vítor Emanuel III, sem saber muito bem o que fazer, porque está o Mussolini já cada vez mais fortalecido. E aqui é o símbolo da bandeira do PNF, né? Com faixa e as letras PNF. Pois bem, 4 dias depois desse episódio, no dia 28 de outubro de 22, um dos episódios, se não o mais famoso e o mais lembrado nos vestibulares, a Marcha sobre Roma. Um movimento em massa, uma marcha em massa dos camisas negras do PNF para Roma. Eles partiram sobretudo de Milão, numa demonstração de força. O PM é primeiro-ministro, tá? O primeiro-ministro Facta pediu então que o rei decretasse a lei marcial para poder reprimir os fascistas. O rei recusou, temendo uma guerra civil, e o Facta renunciou. Os fascistas, pessoal, ocuparam Roma. Vítor Emanuel III, então, nomeou Mussolini primeiro-ministro. Com isso, os fascistas assumiram o governo. Aí vem aquela questão controversa. Então Mussolini assumiu o governo de forma legal, constitucional. A princípio, sim. Agora, fez isso num ambiente de ameaça, de guerra civil, né, de ameaça de tomar o poder, se não for, de dar um golpe. Agora, se o rei tivesse reagido, convocado o exército, a gente não sabe o que teria acontecido. Teria ocorrido uma guerra civil, com certeza. Quem venceria, aí já é objeto de controvérsia e de dúvida. Do jeito que aconteceu, o rei colocou Mussolini como primeiro-ministro. Aqui uma cena da marcha sobre Roma, Mussolini ali na frente. Novamente ele ali, se não me engano, essa foto é de Milão, organizando a marcha também. E aqui o rei recebendo Mussolini. Okay? Bom, com isso nasceu o regime fascista de Mussolini. Repare, a monarquia continua existindo o tempo todo. Vítor Emanuel III continuou sendo o rei, o chefe de Estado. Mussolini, tecnicamente, ele era apenas o primeiro-ministro, passou a se chamar de Duce, o duque, o líder dos italianos, mas ele era o primeiro-ministro, né, abaixo do Vítor Emanuel III. E mesmo assim, esse regime pode ser dividido em duas fases, uma fase parlamentar e a fase ditatorial. Né? Na fase parlamentar, o pluripartidarismo foi mantido e a oposição continuou agindo. Agora, agindo com crescente dificuldade, porque o Mussolini era cada vez mais autoritário e a violência fascista crescia contra os opositores. E a situação se complicou porque em 23 foi aprovada uma lei chamada Lei Acerbo, que falava o seguinte, que o partido que conseguisse obter 25% ou mais dos votos ficaria com 2/3 das cadeiras no parlamento, ou seja, com a maioria. Com a violência dos fascistas sobre os opositores, a tendência era a população votar cada vez mais nos fascistas, dando a eles a maioria do parlamento. E no dia 24, um momento decisivo para a instalação da ditadura, que foi o seguinte, havia um deputado socialista muito crítico dos fascistas, que era o Giacomo Matteotti, e esse cara foi assassinado no dia 10 de junho de 24. Ele foi morto por fascistas. Aquilo causou uma crise política. Né? A oposição exigiu que Mussolini renunciasse. Porém, o rei e os partidos da direita no parlamento não apoiaram a renúncia de Mussolini. Ou seja, Mussolini ficou fortalecido e a oposição saiu derrotada. E percebendo esse poder com o apoio do rei, com o apoio dos outros partidos da direita, com o apoio do exército e com o apoio popular, ou pelo menos de uma parte da população, Mussolini aí sim instala a ditadura, aqui é o Matteotti. Okay? Aí o Mussolini já instalando como ditador, e vem a fase ditatorial, que é a fase mais famosa. Aí os outros partidos da direita se dissolveram, os partidos de esquerda foram proibidos e tal, e foi instalado o monopartidarismo do PNF. Nessa fase tem duas medidas de política interna, uma meio de política externa, que vão nos interessar para os vestibulares. Em 1927, Mussolini lançou a Carta del Lavoro, a Constituição do Trabalho, as leis trabalhistas
né, fascistas, ou seja, a legislação social ou trabalhista corporativista, confirmando o sindicato sob o controle do Estado. Essa Carta del Lavoro influenciou a legislação do Vargas. Agora, na prática, ela demorou para ser aplicada na Itália, só aplicada já no início da Segunda Guerra Mundial. Mas, de toda forma, ela foi aprovada nesse momento. E outra medida famosa foi o Tratado de Latrão, assinado em 1929 com a Igreja Católica, ou seja, com o Papa Pio XI, que era o pontífice da época. Né? Lembra que a gente viu que a Igreja perdeu Roma, né, para o reino da Itália quando a Itália foi unificada. Aliás, quase 10 anos depois da unificação ter sido feita, e os papas recusaram a reconhecer Roma como capital italiana. E aquilo gerou uma crise num país que era altamente católico, era e é altamente católico. Né? E Mussolini queria acabar de vez com essa questão para poder unir os italianos, não ter problema com a igreja e tal. E o Papa também, nessa altura do campeonato, viu que era inútil ter Roma de volta. Então os dois entraram num acordo assinado no Palácio de Latrão. Né? Por esse acordo, a igreja reconheceu Roma como capital italiana e, em troca, ficou, né, com o Vaticano, que virou um Estado soberano dentro de Roma. A igreja teve outras vantagens também, recebeu uma indenização, o ensino religioso foi restaurado nas escolas públicas, né? Uma organização católica chamada Ação Católica pôde agir na Itália sem sofrer perseguição e tal. Então, de certa forma, a igreja perde Roma, oficialmente, né? Mas consegue manter uma certa influência, né, no regime de Mussolini, ou pelo menos na Itália, né, sobre o regime de Mussolini. Bom, eu vou parar por aqui, porque eu vou falar da política externa do Mussolini, que envolve as origens da Segunda Guerra Mundial, em uma outra aula. Quando eu falar das origens da Segunda Guerra Mundial, eu volto a falar do Mussolini, ok? Então é isso. Então vocês têm aí o conceito de fascismo, a ascensão do fascismo na Itália e as características, né, do regime de Mussolini, ou os principais momentos da história desse regime. Beleza? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.